isso também, o emocional, óbvio. E o fim é o jogo e a vitória de todo o nosso treinamento, de todo o planejamento. Né? Só que, por mais que se trabalhe, ou melhor dizendo, o trabalho às vezes não está diretamente relacionado à vitória. Às vezes a gente trabalha e demora, e a gente não consegue, porque acaba saindo antes com essa cultura que nós temos aqui no país e também fora daqui, né? De ter resultado imediato e todo mundo esquecendo que isso é um jogo. Então, quando nós falávamos lá em Belo Horizonte, eu me lembrava que vocês cobravam perder por Antero, eu disse para vocês o seguinte: nós temos primeiro que achar o nosso time para depois disso conseguir, né, ganhar dos outros. Primeiro nós temos que achar o nosso time, nosso jeito de jogar, para depois ganhar dos outros. A gente falou isso, mas é difícil, né? Um momento de pressão, um momento de difícil tecnicamente, né, no Campeonato Brasileiro. Só que a gente vem trabalhando, sabe, já passamos por isso, a gente sabe que as coisas estão se encaminhando, né? E agora nós estamos colhendo aí o fruto. Falta muita coisa ainda, estamos longe do que a gente quer, mas essa foi uma vitória do grupo de jogadores, né? Essencialmente do trabalho que eles vêm fazendo, da qualidade que eles têm, e que, por estarem numa situação difícil no Campeonato Brasileiro, eles não conseguem reproduzir tecnicamente no campo. Né? Agora não, depois da vitória do Flamengo, a gente teve uma atuação, principalmente no segundo tempo, muito boa. Hoje nós tivemos uma atuação taticamente quase que perfeita. Né? Sabíamos que tanto o Flamengo quanto o Santos são equipes que estão tecnicamente produzindo bem, então nós nos resguardamos, saímos no contra-ataque. Mas antes disso, no primeiro tempo, nós pressionamos o Santos não esperava isso. Acabamos fazendo o gol e depois o Santos veio para cima da gente como a gente tinha planejado. E aí, numa escapada muito boa do Eduardo e a conclusão de Sacha, a gente acabou definindo o placar. Então é isso. Emocionalmente, óbvio que vai estar muito bem. Pois é, hoje o Inter vem, como você citou, emocionalmente bem, né, numa sintonia que os jogadores falam, e um clássico Grenal pela frente, né? No domingo, enfrentando o Grêmio, um Campeonato Brasileiro que o Inter ainda briga naquela parte de baixo da tabela para sair ou ficar fora, né, da zona do rebaixamento, como está nesse momento. Como é que você vê isso? O Inter numa crescente, evoluindo, né, como você citou, para pegar esse Grêmio agora, num clássico, né, que é um campeonato à parte. Como é que você vê o Inter chegando e pegar esse adversário agora, nesse momento que o Inter está no campeonato? Bom, nós sabíamos da tabela antes, né? Então está dentro do nosso planejamento, dentro da sequência de jogos. Sabemos que o Grenal é um jogo diferente, sabemos que o nosso adversário está bem no Campeonato Brasileiro, está jogando agora pela Copa do Brasil, está definindo a sua passagem ou não. E sabemos que é um jogo diferente. Independentemente de nós estarmos num momento emocionalmente bom, o Grenal é diferente. Né? Então nós temos que nos preparar para ele. Celso, você falou agora há pouco sobre modelo de jogo, especialmente nos dois últimos jogos, mas acredito que contra o Botafogo também foi um pouco parecido, esse modelo de jogo de, às vezes, dar a bola para o adversário, fazer uma marcação forte e até explorar a característica dos jogadores que você tem, que são jogadores de velocidade. Essa forma de jogar, esse modelo de jogo, ele tem te mostrado que é o caminho para essa reta final de brasileiro, principalmente, mas Copa do Brasil também, mas principalmente brasileiro? Bom, pelo menos até agora tem sido, né? Então falasse bem, o jogo de Botafogo foi exatamente igual. Só que no jogo lá, no Rio de Janeiro, naquele campo do Botafogo, não se consegue jogar. Né? Lá foi um jogo de primeira e segunda bola. Eu ouvi comentários que o Internacional não fez nada lá contra o Botafogo, não conseguiu jogar, só deu balão. Depois o jogo do Atlético Mineiro foi igual. Não tem jogo lá. O Botafogo se adaptou àquele campo. Não é que nem jogar aqui. Aqui se joga futebol. Então lá se disputa futebol. Então nós fomos para isso. Mas a estratégia e taticamente nós montamos o time praticamente da mesma forma. E tivemos a infelicidade de perder daquela maneira que nós perdemos. Né? Então,
É assim, eu acho que tudo na vida, e também no futebol, é persistência e ter convicção do que está se fazendo. E o grande segredo do futebol é achar o mais rápido possível, mesmo dentro de uma competição tão difícil como é o Campeonato Brasileiro, a qualidade dos seus jogadores e montar um esquema dentro dessa qualidade. É o que parece que nós estamos fazendo. Falta muita coisa ainda, tem muita coisa para a gente consertar, arrumar, mas o campeonato está aí, está na reta final, né? Pelo menos por enquanto, com a superação, com a dedicação e com a qualidade do grupo, nós estamos conseguindo os resultados. Celso, boa noite. Boa noite. O jogo de hoje, o Alex está fora do Clássico Grenal pela suspensão. Ele te deu algum elemento para a colocação de alguém no lugar dele? Tu já tinhas pensado isso e o jogo de hoje simplesmente não te cria nenhuma novidade, tu já tem essa escolha feita? E só um adendo depois, fala um pouco sobre o Atlético, que é o adversário na semifinal da Copa do Brasil. Bom, o jogo, eu não tinha pensado no Grenal não, né? Nós estávamos pensando nesse jogo. Afinal de contas, nós estamos numa semifinal de Libertadores, eu não sei quanto tempo o Internacional não estava nessa situação, né? Então, como é que eu vou pensar num Grenal no final de semana com um jogo que nem esse de hoje? Não dá, né? Aí é humanamente impossível. Depois um jogo que nem o do Flamengo no final de semana, né? Então, nós agora que vamos parar, vamos pensar, obviamente, né? O treinador termina o jogo, já começa a planejar o próximo. E certamente a gente está planejando. E esse jogo de hoje, obviamente, me deu algumas coisas bem interessantes, né? Mas são coisas internas. Celso. E o Atlético? O Atlético, nós jogamos lá contra o Atlético tem os melhores grupos do Campeonato Brasileiro, né? Fez grandes contratações, tem jogadores de muita qualidade, passou trabalho contra o Juventude, o futebol está muito igual, muito parecido, né? Passou adiante, é um jogo, veja bem, nós vamos jogar o Grenal, vamos ter que jogar contra o Atlético, sabe-se lá, onde ainda, ou aqui ou lá. Então é assim, nós estamos assim, né? É um time que tem aí, de novo, é redundante o que eu vou dizer, mas é que tem muitas alternativas, né? E acabou tendo uma decepção no final de semana, né? Achou que poderia passar pelo Botafogo, foi lá e ficou agora longe da disputa, né? Pode chegar ainda, pode chegar pela qualidade do grupo, mas nesse momento está um ponto de interrogação aí sobre a campanha no Brasileiro do Atlético. E certamente será um jogo muito difícil, muito complicado, como nós todos sabemos, né? Principalmente se for, eu não sei se será, no Independência, né? Se for para o Mineirão, aí se joga um pouco mais. Celso, queria falar um pouquinho, que tu falasse melhor sobre o papel do treinador. A gente acompanha o dia a dia, o grupo é o mesmo, e se fossem só os jogadores, a gente não ia ter o terceiro sentado aí esse ano. Então, o que aconteceu do teu trabalho com os jogadores nesses últimos 4 jogos, né? Porque quando perde, tem que cair e tudo mais. E quando ganha, são os jogadores. Você acabou de dizer. E a gente sabe que não é assim. Então, abre um pouquinho o coração aí. O que você fez aí que o time está agora já dando outro resultado? Eu dificilmente abro alguma coisa, né? Principalmente o coração. Eu entendi a pergunta é excelente e pertinente, né? Nos momentos bons é o grupo, é a qualidade dos jogadores. Nos momentos ruins é um só, né? Tem que rotular alguém tem que pagar. E normalmente é o treinador. Eu acho o seguinte, eu acho que o grande segredo hoje, o futebol está muito parecido, né? Em termos de qualidade técnica. Obviamente nós temos alguns grupos aí que tem alguns jogadores que têm um destaque, né, público, né? Pela carreira, pela qualidade técnica. E desde que eu cheguei aqui, eu sempre disse que o grupo internacional tinha qualidade, muita qualidade, eu sempre repeti isso, muita qualidade e tal. E aí nós começamos a treinar, e começamos a montar time, começamos a fazer as escolhas, e a gente vai indo pelo caminho até nós chegarmos numa semana de viagem, lembra? Vocês lembram disso? Uma semana de viagem, Belo Horizonte, Fortaleza, Belo Horizonte. Aí nós tivemos momentos nossos muito bons, muito interessantes, e foi daí então que nós começamos a vislumbrar juntos, nós, que eu quero dizer, nós, comissão técnica, nós, grupo de jogadores, e também a direção, por que não,
a vislumbrar uma possibilidade de nós fazermos as coisas acontecer, e as coisas foram acontecendo. E nós vimos dizendo para vocês, olha, a coisa está no caminho certo, mas só que é difícil com o resultado negativo, né? E a grande diferença é quando os jogadores, né, compram na nossa linguagem ou aceitam, né, e estão totalmente inteirados da ideia do treinador, tanto numa mão quanto na outra, e o treinador junto deles, dentro das suas características. Então, o que a gente faz no dia a dia, o que vocês veem, os setoristas aí que estão conosco, e o que vocês estão vendo, os jogadores os mesmos, mas a maneira de jogar, os resultados mudaram, porque nós estamos numa interação muito grande, né? Os jogadores sabem exatamente o que eu quero, né? A maneira que nós planejamos, eles estão cumprindo, independente de jogadores. Vocês viram hoje o que esses jogadores, nós mudamos do jogo do Flamengo para hoje, 8 jogadores, né? Deixamos 3 no último jogo, e a maneira, a postura é a mesma. Então, é aquilo, né? Eu sempre me debati muito quando diziam que o jogador brasileiro não tem cultura tática. Não é verdade. O jogador brasileiro tem cultura tática, tem que treinar, tem que exigir e tem que repetir. Acho que o exemplo está claro. Celso, boa noite. Boa noite. Oi, desculpa. Tudo bem. Você no início da entrevista disse que o time hoje taticamente quase liderou a perfeição. O que faltou para que o time fizesse uma atuação perfeita, principalmente na questão tática? Na questão tática, pouco. O que faltou foi na saída de bola, na passagem defesa para o ataque. Nós ainda estamos pecando tecnicamente. O que eu quero dizer com isso? Segurar a bola, ter uma clara evidência quando nós saímos dessa situação de defesa para o ataque. De vez em quando nós estamos perdendo muito rapidamente a bola e nos falta ainda uma clareza para sair com um pouquinho mais de qualidade. Não só para o contra-ataque. O contra-ataque está armado, né? Até porque nós temos características para isso, dos jogadores. Mas às vezes não dá para fazer o contra-ataque, às vezes nós temos que trabalhar um pouquinho mais a bola. Então está faltando um pouquinho ainda essa clareza, clara evidência no momento de recuperação da bola e da transição defesa-ataque. Celso, dentro dessa engrenagem tem o Alex, que atuou os 90 minutos, e ele não estará para o Grenal. O quanto que você perde com esse jogador que nas últimas partidas tem atuado como titular e tem feito parte desse crescimento que o Inter teve desde o Campeonato Brasileiro? Bom, o Alex, eu tenho 2 referências, né, em termos de experiência, que é o Alex e o Ceará, né? São jogadores que têm assim, uma qualidade, não, e quando eu falo qualidade não é técnica só, né, não é física, é uma qualidade de leitura de jogo, né? E o Alex tem tido essa função dentro do campo, né? Ele, além de estar fazendo muito bem isso, tem uma voz de comando, além de ter a capitania do time, tem uma voz de comando muito boa, e os jogadores ouvem ele, e além disso, né, da situação tática, ele tem a técnica também, né? Então ele dá uma segurança para o time, tem feito isso, ele, o Ceará principalmente, pela experiência, né, pelo currículo que eles têm. Então, nesse momento está sendo muito importante, e nós vamos ter realmente, para esse jogo do final de semana, algumas dificuldades nesse sentido. Celso, faz uns 3 ou 4 jogos que o Inter tem usando um modelo de jogo, que é esse que a gente vinha comentando aí até agora. Se por um lado é bom, porque dá um conjunto, os jogadores sabem como jogar, enfim, inclusive, mesmo trocando o time do último jogo para esse, né, são 2 times completamente diferentes, o sistema se manteve. Por um lado é bom, porque, enfim, o time se conhece, mas por outro lado também